Casagrande, falando do seu Flamengo, você tem informações do Carrascal? Temos informações, inclusive no Bom VT da Alce, ela falou ali alguns ajustes, alguns detalhes para poder fechar a contratação. E pelo que eu acabei de saber antes do início do programa, é forma de pagamento. Já chegaram a um acordo no valor, 10 milhões de euros mais 2 milhões em metas estabelecidas, ou seja, podendo chegar a 12 milhões de euros por esse jogador. E agora eles estão discutindo a forma de pagamento. Com o atleta já tem acordo também e quando ele fechar com o Flamengo, quando assinar com o Flamengo, vai ser um contrato até 2029. E foi o que a Alce disse no VT, ele é o reforço mais próximo. E já entro no outro assunto, porque o Flamengo perdeu o Gerson e também perdeu o Pulgar, né? Porque o Pulgar vai ficar fora aí dos gramados por cerca de 2 a 3 meses. E muitos flamenguistas me perguntam, me questionaram nas redes sociais, o Flamengo vai contratar alguém para essa posição? Porque não esperava perder o Gerson. Sim. Inicialmente o Flamengo não vai ao mercado para contratar ninguém para essa posição, porque entende que o Carrascal pode fazer a função do Gerson também. Inicialmente ele chegaria para ser o reserva imediato do Arrascaeta. Mas o Carrascal, na visão da diretoria do Flamengo, da comissão técnica do Flamengo, é um jogador versátil no meio de campo e também faz as pontas, às vezes, quando necessário, mas consegue suprir essa ausência do Gerson aí. Então pode ser pro Gerson, um lugar do Gerson. É o isso, Carrascal. Exatamente. E do Pulgar? O do Pulgar, teoricamente, tem o Alan. Tem porque o ele volta Everton só em Araújo. setembro aí, né? Exatamente. Mais ou menos, né? Então, eu acho muito arriscado você confiar muito no De La Cruz, por exemplo, que é um jogador que fisicamente não vai aguentar. E no off a gente estava até aqui debatendo o segundo semestre do futebol brasileiro. Vai ser um jogo atrás do outro. E não vai ser um jogo qualquer atrás do outro. Serão jogos realmente importantes. Mata-mata de Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. E aí você botar uma confiança ou apostar numa sequência de La Cruz, eu acho arriscado. Mas quem sou eu? Sou apenas o Vene Casagrande. A diretoria do Flamengo está lá. No dia a dia, a comissão técnica entende que o Alan pode dar conta do recado, que o Everton Araújo também pode dar conta do recado. Inclusive, sobre o Alan, o Flamengo teve a oportunidade de negociar esse jogador, porque o Atlético Mineiro veio firme atrás dele. O Flamengo vetou a saída dele, porque entende que é um jogador importante. A ver, pelo menos tem um Carrascal que está muito próximo de chegar. Lucas Pedrosa, o Vasco que já tentou o Carrascal, Sim. Então, se não fosse isso, também saberia, mas fale mais sobre este jogador para o torcedor rubro-negro. É para ficar bem empolgado com a chegada desse jogador, Pedrosa? É um bom jogador, isso é indiscutível, 27 anos, revelado pelo Milionários da Colômbia. É um jogador que teve a sua melhor passagem no River Plate, principalmente na temporada 20, 21. É um cara que é muito habilidoso, consegue fazer a meia ponta, consegue fazer a meia por dentro também. É um cara que pode até atuar como segundo volante, mas a boa dele mesmo, pela qualidade que ele tem, o chute de fora da área, é atuar um pouco mais próximo. E aí é um atleta que eu, sem dúvida alguma, considero que o Flamengo tem totais condições de aproveitar para que ele se torne um ponto principal nesse time do Flamengo. Porque ele pode substituir o Gerson, jogando de meia direita, ele pode substituir a Arrascaeta quando a Arrascaeta não tiver à disposição, jogando como camisa 10, e até, como eu disse aqui, como meia ponta, na ponta esquerda, talvez, se o Felipe Luiz quiser usar ele assim. Agora, eu chamo a um sinal de alerta. Eu acho que assim, o Flamengo perdeu o Gerson, que é um jogador que dificilmente você vai conseguir trazer alguém à altura dele. E o Flamengo perdeu o Pulgar, e com seus dois principais jogadores de meio campo para o restante da temporada, tudo bem, tem o Jorginho, mas esfacelado, digamos assim. Sim. Cara, se eu fosse o Flamengo, eu iria atrás de um primeiro volante. Até porque Eu tô nessa linha do Pedrosa também. E assim, eu falei isso para a pessoa do Flamengo, porque a pessoa do Flamengo me questionou, mas por que você está me perguntando isso? Eu falei, porque eu entendo que o Flamengo deveria ir atrás de um primeiro volante. Porque Pulgar ficando fora até 3 meses, supondo que ele volte no meio de setembro, alguém aqui tem certeza de como vai voltar o Pulgar? Não tem. Não. Porque é uma lesão, assim, teoricamente, uma lesão que preocupa. No pé direito, no fratura. meio de setembro a gente já está falando, faltando já tem 2/3 do Brasileirão, a gente vai estar falando já em quartas ou semi de Libertadores e de Copa do Brasil. Exatamente. Tô botando todas as competições que hoje o Flamengo disputa, então Tem muito um ponto, longe. Tá? O Carrascal, ele vem do futebol russo. Ele vai ter que se adaptar, inclusive, à temperatura aqui do Brasil. É uma incógnita. E o calendário, né? Ele é um ótimo jogador, ele é um bom jogador. O Flamengo vai bem na contratação. Ele tem muitas lesões na carreira? Não tem. Isso É é um bom, jogador isso já é um bom regular, digamos assim, seleção colombiana e tudo mais. Só que a adaptação é natural. Você vai ter que ter um tempo ali para você se adaptar. E assim, o Felipe Luiz, inteligentíssimo do jeito que ele vai ter que quebrar a cabeça para montar esse time. Só que o Alan não é do nível do Pulgar. O Pulgar é muito melhor do que o Alan. Com todo o respeito ao Alan, eu acho que são jogadores de prateleiras diferentes. E repito, o Gerson não era só o capitão do Flamengo. Ele era a cara do Flamengo.
O Gerson foi o melhor jogador do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Sim. Então, assim, jogar essa responsabilidade de substituir o Gerson para o Carrascal, que são características até diferentes, também é complicado. Então, eu acho muito que o Flamengo tem que ir atrás de um primeiro volante qualificado, do nível do Pulgar. Porque o Alan não é do nível do Pulgar e o Everton Araújo ainda é o garoto. Ele ainda está em maturação. Jorginho pode fazer a posição de primeiro volante? Pode. É o ideal? Acho que não. Eu acho que agora a dupla de volante se torna titular, obviamente, né? De La Cruz e Jorginho. Só que o meu grande ponto, o meu grande questionamento em relação ao De La Cruz é, ele vai aguentar? Quantos jogos seguidos ele já fez, no máximo? Exatamente. Por exemplo, agora, tudo bem, teve a boa notícia que ele foi relacionado contra o Bahia, inclusive entrou em campo. Ficou 9 minutos, mas olha quanto tempo ele ficou ausente. A última partida antes dessa havia sido no dia 10 de maio. Então não dá para você confiar na parte física do De La Cruz, infelizmente, que eu acho um baita jogador, joga muita bola. Só que fisicamente falando, ele não consegue aguentar essa sequência. E eu tô com Pedrosa. Comparar Alan e Pulgar, são dois jogadores com características totalmente diferentes e a gente pôde ver isso justamente contra o Bahia, quando o Pulgar sai e entra o Alan. O Alan ele é muito mais defensivo, o Pulgar não, ele tem passe que quebra a linha adversária, ele chega bem ao ataque. E é muito bom defensivamente. E é muito bom, além disso, é muito bom defensivamente falando. Mas, se o Carrascal chega, eu acho que eles vão acabar mudando de ideia. Até porque, financeiramente falando, o Flamengo agora está com caixa cheio, né? Sim. 160 milhões de reais da venda do Gerson, 150 milhões de reais na participação da Copa do Mundo de Clubes, já bateu meta orçamentária Tudo à vista, de venda. né, Venê? Eu confesso que eu não sei como a FIFA vai pagar. Mas o Gerson sim, né? O Gerson à vista, quer dizer, ainda não está na conta porque tem a parte burocrática. Mas o Flamengo já foi comunicado que o depósito foi feito. Então, assim, já bateu meta orçamentária de venda de jogador, nem precisa mais se preocupar com isso. Agora é saber administrar o dinheiro. Não adianta você ter muito dinheiro, é como você gasta esse dinheiro. Mas eu acho o Carrascal, não vou dizer aposta, é uma boa contratação, um jogador que tem potencial. Mas será que vai chegar e vai se adaptar rapidamente? O próprio Pulgar não se adaptou rapidamente. Inclusive, muitos torcedores pediam a saída dele quando ele havia chegado. Então tem esse período também. Por exemplo, o Alcaraz, ano passado, quando foi contratado. Bom jogador, todo mundo sabe disso, mas não se adaptou rapidamente. Quer dizer, nem em um momento ele se adaptou, né? Que acabou saindo. E o Gerson também. Seria injusto para ele sair como a gente viu aquela imagem, ele sendo vaiado na entrada de campo. Isso não é a fotografia do que foi o Gerson no Flamengo. Então, essa saída por uma decisão do jogador não deveria manchar tudo que ele construiu e tudo que ele entregou para o Flamengo. E, mais uma vez, uma saída do Gerson que dá um lucro expressivo para o clube e que, se fosse o jogador saindo em fim de contrato, o clube não vai ser compensado. Isso sim é sair pela porta dos fundos. Dessa maneira como o Gerson saiu, você pode criticar a condução do pai dele, algumas falas ali que desnecessárias, tornando público desentendimentos com a diretoria, mas a postura do jogador foi de sempre respeitar o clube e a instituição, e por isso eu vejo que o Gerson sai como um ídolo histórico que vai ter portas abertas para voltar no futuro. Acho que quantia? Repete só a quantia. 160 milhões de reais, 25 milhões de euros. Então, para um jogador que já está quase batendo 30 anos, sair gerando essa compensação, não dá para dizer que o clube ficou no prejuízo. Repito. 160 milhões, se você de reais. Com a metade disso, dá para você ir atrás de um bom reforço, hein? Mas qual reforço? Mesmo que seja por substituir o Gerson. 160 milhões de reais. Vai substituir e fazer 2, 3 funções, como o Gerson faz, ser líder como o Gerson. Não, o conhecimento que ele tem do clube. Né? Dividir em 2 contratações. Entrosamento. É isso, é pensar, mudar o jeito de jogar, não tem um jeito só de jogar, nem todo time tem Gerson, só o Flamengo tinha Gerson, tem que pensar com uma outra cabeça. Agora eu concordo com o Breler, ele sai literalmente sem dever nada a ninguém. Sem dever em termos técnicos, sem dever em termos financeiros. O que pegou é essa fofocaiada envolvendo o pai, envolvendo o mal-estar, que já vem de antes, né? Ele sai, na verdade, principalmente o pai acha que ele não foi valorizado anteriormente, então na primeira oportunidade que apareceu, e que é uma oportunidade discutível em termos profissionais, ele tem todo o direito de fazer essa opção, mas que é discutível, é torcer para manter o alto nível que o garanta na seleção, né? Porque para a seleção brasileira, o Gerson, ele tem se mostrado uma alternativa bem interessante, né? Sim. Nesse setor ali de meio de campo. Então, é torcer para que, de fato, ele não caia o nível. Exato. Ele não suma. Saia do radar. Acho que esse é o grande... Ele deve ter calculado isso, né?
ter calculado esse risco, avaliado, botado na balança. Mas para o futebol brasileiro em si, é ruim. Mas é isso. Esse risco é ruim. É uma decisão, prof, que no fim das contas pode prejudicar só o Gerson. O Flamengo, não. O Flamengo não foi lesado em nada. De novo, falar, nossa, o Flamengo fez um bom negócio com essa venda, entre aspas, do Gerson, porque não foi uma venda, né? O Zenit pagou a multa. Não é um bom negócio, mas a partir do momento em que o jogador toma essa decisão, o clube tinha a multa ali garantindo, claro. O clube concordou com essa multa, então é do jogo. Isso acontece, um jogador aceitar uma proposta de trabalho é normal. E, de novo, que bom que o Gerson jogou muita bola no Mundial e que a torcida vai sair com essa última impressão dele. Porque seria muito injusto o Gerson sair achincalhado, sair como vilão, porque não... O torcedor rubro-negro tem de preservar tudo que o Gerson significa para o clube e ainda mais por ter sido um profissional, repito, sempre honrou a camisa até o último minuto, nunca desrespeitou a instituição. Para mim foi muito exagerada essa reação de vilanizá-lo como foi antes do Mundial. Última impressão, um golaço contra o Bayern, que é mais o quê? E um bom jogo dele. Um bom jogo, a dinâmica dele não foi alterada, mesmo nesses momentos de pressão de parte da torcida, isso não refletiu, não respingou no futebol dele, né? Eu só acho uma pena porque ele deixa realmente, você falou, pode prejudicar só o Gerson, talvez prejudique o futebol brasileiro, a seleção brasileira. A gente está privado de um jogador fantástico, um jogador único no futebol brasileiro. Por isso que em termos de reposição, não há. Por mais dinheiro que você tenha, você não encontra um outro Gerson. Mas vai ter que ir atrás de reforços. Vai ter que ir atrás com uma outra cabeça. Eu acho que é o que a Mari falou. 2 reforços que complementem o que era o Gerson, mudar o jeito de jogar. Não é o único jeito de se jogar. Então é por aí. Não pode entrar numas de querer um novo Gerson, que isso pode até prejudicar quem vem. Vem aí o Sport Center. Nós voltamos amanhã. Então tá aí, nação rubro-negra, negócio fechado. Jorge Carrascal está, por um detalhe de ser jogador do Flamengo. Jogador, inclusive, está vendo, né, apartamentos de luxo, né, casas de luxo aqui no Rio de Janeiro. É um jogador, né, que pode fazer diversas funções, né, um cara assim que é muito comprometido na parte tática, né, e é um atleta que pode ajudar muito o Flamengo para o restante da temporada. Sabemos que perdemos o Eric Pulgar, jogadoraço, né? Vai fazer muita falta, né, para a equipe rubro-negra, mas eu estou muito confiante, né, de que o Jorge Carrascal... E o Flamengo não vai só contratar o Jorge Carrascal, vai ter outros nomes chegando, né, no CT Ninho do Urubu. José Boto vem trabalhando dia e noite. Alô, José Boto, dinheiro tem no caixa. Agora tem que saber usar muito bem esse dinheiro. E antes de finalizar aqui esse vídeo aqui, segundo o jornalista Mauro César Pereira, o Flamengo pretende negociar o atacante Pedro. O jogador não faz parte dos planos do técnico Felipe Luiz. Alô, Felipe Luiz, você está de brincadeira. Você está de brincadeira negociar o jogador que mais dá gols para a equipe do Flamengo, se naquele time do Tite, que era um time completamente bagunçado dentro de campo, o Pedro, né, fez diversos gols. Imagina esse time do Flamengo, que é mais organizado. Agora cabe você, né, arrumar um esquema, arrumar um jeito de poder potencializar o futebol do Pedro. Essa que é a verdade. Vocês concordam comigo, amigas e amigos de Nação Rubro-Negra? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!